Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos e finalizarmos o livro de Romanos 8 e a nossa última parte do versículo 28 até o versículo 39. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta. Diz assim então, Romanos capítulo 8, versículo 28, a partir. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não chamados por seu decreto, porque os teus dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará por também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo aqui nos alimenta, nos fortalece, dizendo que nada, absolutamente nada, pode nos tirar e nos afastar da presença de Deus. Perseguição, amor inabalável e a esperança em Cristo. É isso que nós podemos observar nessa passagem, nesse texto de Paulo, nas cartas de Romanos. Este final de Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve com uma convicção que não nasce do conforto, mas da dor. Ele mesmo foi perseguido, açoitado, rejeitado e ainda assim declarou: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está lá em Romanos 8:37. Então, irmãos, que nós que estamos vivendo num tempo relativamente tranquilo, não somos aceitados, talvez sofremos picuinhas, talvez algum ou outro se afasta ou nos rejeita, mas de modo geral nós não sofremos que nem os cristãos, os primeiros cristãos após Jesus, que nem os apóstolos sofreram. Então, nós vemos que não é alguém mero acaso que escreveu que nada pode nos separar do amor de Deus. Alguém que estava, de fato, na peleja, na luta, na dificuldade, passando por meio de todas essas tribulações, mas que na cruz de Cristo encontrou refrigério para sua alma.
A mensagem de Paulo não apenas é teológica, é existencial. Ele afirma que nenhuma perseguição, sofrimento, força espiritual é capaz de quebrar o vínculo do cristão com o Cristo, com o Criador. Pelo contrário, o sofrimento por causa do Evangelho apenas confirma que pertencemos ao reino de Deus. Porque o próprio Jesus falou: se o mundo vos injuriar, se vos perseguir, sabeis que antes perseguiu a mim. Ou seja, nós estamos no caminho certo, nós estamos trilhando o caminho correto. Então nós podemos observar que a certeza da providência de Deus em meio à perseguição. Você vê que mesmo Paulo, sofrendo o que sofreu, ele nunca foi desamparado por Deus. Ele nunca foi rejeitado por Deus ou se sentiu órfão pelo cuidado de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Lá em Romanos 8:28, Paulo deixa isso registrado. Perseguições injustas e sofrimentos não são boas em si mesmos, mas Deus transforma em instrumento para moldar seu povo à sua imagem de Cristo, como diz lá em Romanos 8:29. Isaías ecoa essa mensagem dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo, lá em Isaías 43:2. Ou seja, o livro de Isaías foi escrito tanto tempo antes de Jesus, e antes mesmo do ministério de Paulo começar. E aqui então, o que Isaías escreveu, Paulo pôde então usufruir como testemunha viva da sua graça, da sua misericórdia e da eficácia da palavra de Deus. O texto deixa claro que o termo de afirmação, ele não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, vai ocorrer, em algum momento da sua vida, você vai trilhar esse caminho, você vai passar por ele. Mas saiba que mesmo no meio dessa situação, da perseguição é certa, mas a presença de Deus é garantia. Martinho Lutero, que enfrentou ameaças de morte por causa da sua fé, disse: tudo o que o diabo faz por nós se torna benefício daqueles que pertencem a Cristo. Ou seja, até o investimento do nosso adversário se torna bênção nas mãos do nosso Deus. Para Lutero, a perseguição não era sinal de abandono, mas que Deus estava trabalhando em algo maior, ou seja, fortalecendo, demonstrando do que nós, quando confiamos em Deus, somos capazes de avançar. Outro ponto para nós observarmos é a promessa de Cristo na perseguição como a marca do discípulo. Nos evangelhos, Jesus foi direto. Em João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que antes odiou a mim. E hoje nós vemos que muitas denominações pregam o contrário. Você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai morar num palácio, você vai ter riquezas. E sendo que o evangelho verdadeiro não nos promete isso. Em João 16:33, Jesus nos afirma lá: ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vemos que Jesus venceu. E em Mateus 5:10, Jesus ainda nos dá um alento, um bálsamo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição não surpreende o cristão, é parte da jornada. Mas, junto com sua realidade, Jesus oferece esperança, paz, vitória e garantia. Então nós vemos que a perseguição não surpreende o cristão, é parte da jornada. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós
entendemos o Evangelho, quando nós fazemos nossos devocionais, quando nós oramos, quando nós estamos em contato com Deus direto, nos tornamos íntimos, nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando tem um levante, quando tem uma perseguição, nós sabemos a quem recorrer, porque nós sabemos que Deus não nos deixa órfãos. John Piper escreveu: a perseguição não significa que Deus perdeu o controle. Significa que Ele está guiando você no mesmo caminho que Cristo trilhou. É engraçado que a gente não para observarmos e pensarmos isso. Nós só vemos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, os homens zombando de nós, mas quando nós paramos e observamos e tentamos ouvir a voz de Deus, tentamos entender a vontade de Deus, nós nos deparamos com o que John Piper diz, que a perseguição não significa que Deus perdeu o controle, significa que Ele está guiando você no mesmo caminho que Cristo trilhou. Ou seja, somos filhos de Deus e o Pai conduz os filhos sempre no caminho da sua vontade. E um outro ponto para nós observarmos aqui, o escritor de Hebreus: seguir firmes apesar da oposição. É que nós estávamos comentando nos pontos anteriores, que Deus, Ele nos prepara para o ministério, nos fortalece, nos dá instruções, e muitas dessas instruções nós temos que praticar o que Deus nos ensinou, e por isso que vem as lutas, vem a dificuldade para nós colocarmos em prática os seus ensinamentos. Mas isso não quer dizer que somos derrotados. Isso significa que a oposição vai estar sempre próxima para que nós demonstréssemos Jesus. Hebreus clama aos cristãos perseguidos a olhar para Cristo. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12:3. E Hebreus ainda nos lembra que somos peregrinos neste lugar. Não temos aqui cidade permanente. Hebreus 13:14. E muitas vezes o diabo vem nos seduzir, vem querer nos dizer: olha, faça isso, faça aquilo, que você vai ter prosperidade, você vai ser bem sucedido, você vai ser... E é tudo passageiro. O caminho que muitas vezes escolhemos, de desonestidade, de maldade, de tentar tirar vantagem de todos e de todos, não é o que Deus quer para nós. E muitas vezes não há retorno, e nós vamos colher os frutos amargos dessa colheita. A fé, segundo Hebreus 11:1, é justamente esperar o que não vemos, inclusive recompensa e justiça final. O grande tema de Hebreus é: Jesus vale a pena, mesmo quando custa tudo. Você é louco falar isso? Eu abandonar o que eu conquistei com o meu suor, com a minha luta por causa de Jesus? Jesus fala: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa escolha é minha e sua. Deus não vai descer do céu ou mandar um anjo colocar uma faca na sua pescoço e falar: você tem que me decidir, senão você morre. Não. Deus é tão santo, tão justo, que Ele deixa você fazer essa escolha. Mas Ele te apresenta as consequências. E as consequências de rejeitá-lo é o inferno. É uma vida eterna, distante da sua graça, distante da sua misericórdia, distante da sua luz, distante da sua fidelidade. Aí você coloca na balança e vê o que custa para você. Qual que é o valor mais caro? Se é um momento passageiro nessa terra ou a sua eternidade distante de Deus? O que vai te custar mais caro? Por isso, quando olhamos para o texto de Hebreus e ele afirma que Jesus
vale a pena, mesmo quando custa tudo, é porque vale a pena. O amor invencível de Cristo, âncora da esperança. O clímax de Romanos 8 é o hino de vitória. Nada nos separará do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como diz lá em Romanos 8,35. Essa é exatamente a realidade do cristão perseguido. Paulo a cita para que nos mostrar que o amor de Cristo não é destruído ou destituído ao pecador pelo pecado. É relatado nela. Tim Keller nos escreveu: o cristão não sofre menos do que os outros, mas sofre com uma esperança incomparável. Então, nós vemos, o cristão ele vai sofrer lutas, vai sofrer perseguições, vai sofrer muitas vezes situações adversas, mas ele não sofre sozinho, porque a sua esperança é incomparável. A identidade do cristão é maior do que a dor. Paulo conclui declarando que somos chamados, no versículo 30, justificados e glorificados, no versículo 30, mais que vencedores, no versículo 37, e pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá no versículo 31. Isso não significa ausência de inimigos, mas imunidade deles diante do propósito de Deus. Lutero diz que o cristão é livre de tudo, exceto do amor de Cristo. E é isso que nos torna invencível. Um amor verdadeiro, um amor eterno, um amor incomparável, o amor de Jesus. Então, para finalizarmos o livro de Romanos 8, a perseguição é real, mas a vitória é eterna. Em Romanos 8, 28 a 39, é um convite para olharmos além das circunstâncias que nos rodeiam, que nos cercam, olhar além das perseguições e das injustiças que sofremos. O cuidado soberano de Deus, a promessa firme de Cristo, a esperança eterna da glória, o amor inabalável do Salvador. Então, Romanos 8 fala, olha, nada pode você separar do amor de Deus, nada. Então a tua vitória é garantida em Cristo Jesus. Por isso, não olhe para as suas dificuldades, para as suas lutas, para os seus problemas, para aqueles que se levantam contra ti. Olhe para o cuidado de Deus para com você. O Deus soberano, o Deus zeloso, o Deus vivo. A promessa que Cristo fez para você, para mim, é isso que nós temos que observar. A esperança eterna da glória. É isso que temos que ter em nossos corações, em nossa mente. E o amor inabalável do Salvador é vivo para nós. A perseguição é um lembrete que não pertencemos a este mundo, mas a Cristo. A esperança nas promessas de Jesus nos lembra que o sofrimento temporário, a glória é eterna e o amor de Deus é indiscutível. Então, que esta palavra possa arder no seu coração, que ela possa trazer fruto de esperança na sua fé, renová-la, por mais que as lutas estejam te cercando, te rodeando. Você muitas vezes não vê a esperança, você não vê a mão de Deus agir, mas saiba que Ele está perto de você para te dar vitória
e te abençoar. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, queremos te louvar, te agradecer, porque Romanos 8 nos mostra que a nossa vitória é certa em ti. Em Cristo Jesus, por amor incondicionado, demonstrado na cruz do Calvário, nos fortalece, nos traz ânimo, nos traz renovo e nos traz a certeza de uma vida após essa, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bom ânimo. E que os levantes, ó Pai, desta vida sejam passageiras, sejam somente para nos trazer mais perto de Ti. Por isso que o Teu Espírito Santo venha fortalecendo nossa fé, venha fortalecendo nossos passos, para que a gente não venha esmorecer, como diz as Escrituras, não venhamos desfalecer, não venhamos ver dificuldades, mas venhamos ver a Tua boa mão agindo a nosso favor. Essa é a nossa oração de gratidão pelo Seu cuidado para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar e a gente se encontra aqui neste canal para continuarmos meditando, refletindo à luz das Escrituras e no próximo vídeo com algum tema adicional. Deus abençoe e até o próximo vídeo.